A nossa aula de história de hoje é sobre o Coliseu e uma visita que eu fiz em Roma a este espetáculo da arquitetura antiga. Saber sobre o Coliseu é saber muito sobre a história dessa cidade que deu origem a um império. Vamos ao Coliseu? E aí, gente, estamos aqui no Anfiteatro Flaviano, o Coliseu, em Roma. É o símbolo da grandiosidade do Império Romano. E também é um símbolo da grandiosidade da civilização que mais influenciou a civilização ocidental, a nossa civilização atual. O Anfiteatro Flaviano, como é o nome do Coliseu, ele nasceu entre 68 e 79 depois de Cristo. Ele era todo revestido com travertino, que é um tipo de mármore, e ele era feito de tijolos, com uma argamassa inventada durante o Império Romano. Vamos visitar agora um pouquinho do Coliseu. O Coliseu passou a ser construído logo após o governo do imperador Nero, e a gente acredita que o nome Coliseu vem de uma estátua bem grande que existia no lugar, uma estátua do imperador Nero. Estátuas grandes, grandiosas, eles chamavam de colosso, e ela ficava dentro de uma casa dourada, né? Então começaram a chamar de Colosso de Nero, e o lugar, o Anfiteatro Flaviano, que abrigava o Colosso de Nero, começou a ser chamado de Colosseu ou Coliseu. O Coliseu sofreu algumas reformas. Desde o início da sua construção com o imperador Vespasiano até o final dela, durante o governo de Dominiciano, ele foi ampliado várias vezes. Ele ganhou um quarto andar e no final dos tempos em que ele existia como teatro, ele já abrigava 90.000 espectadores. O Coliseu foi palco principal da diversão da cidade de Roma até o século V, durante o período do imperador Honório. Mas no início desse mesmo século, do século V, Roma sofreu um terremoto e o Coliseu foi bastante danificado. Então, na época de Valentiniano III, ele foi restaurado. Em meados do século XIII, a família Frangipane transformou o Coliseu em fortaleza. Durante os séculos XV e XVI, por diversas vezes, o Coliseu foi saqueado e grande parte dos seus materiais nobres acabaram desaparecendo durante essas ações. A construção ficava em volta de uma arena de madeira coberta por areia. Aliás, a palavra arena quer dizer areia em italiano. Diversos espetáculos eram promovidos dentro do Coliseu. Espetáculos e jogos de urbe, jogos feitos na cidade. Os ossos de animais encontrados dentro da arena mostram que o Coliseu abrigava jogos com animais também. Promovia caçadas e até mesmo um espetáculo bizarro de batalha naval parece que existia lá, já que algumas pessoas defendem que o Coliseu foi erguido sobre o Lago Dourado de Nero, como uma forma de apagar todas as atrocidades que o imperador cometeu. Além das batalhas de gladiadores, alguns historiadores defendem a ideia que o Coliseu enchia o hipogeu de água e fazia também batalhas marítimas. Isso era uma coisa bem comum, né? Como se fosse uma batalha naval. E essa é uma curiosidade grande do Coliseu. Outra curiosidade interessante é que não só a arena, como os lutadores subiam ao palco por elevadores movimentados por roldanas. Aí a gente tem um exemplo dessas roldanas. A cada passo dentro do prédio, nos deparamos com as maravilhas dos mosaicos, do estatuário, de toda a tecnologia que já existia naquela época tão remota. Percorrendo o Coliseu, percebo que seguem os trabalhos arqueológicos. Muito ainda há para ser descoberto sobre essa grande obra da história antiga. Mas o melhor de tudo foi realizar um sonho e poder trazer para vocês aqui a emoção que eu tive ao estar lá no lugar da história.